Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteja em cada coração. Meus amados, aqui quem vos fala é o pastor Edísio Meira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Mensagem da Paz. Estamos vivendo nos últimos dias e por essa razão tem surgido muitas profecias, muitos estudos concernente à escatologia. Para aqueles que não sabem, escatologia é a doutrina das últimas coisas. É o ensino sobre os eventos que estão para começar a acontecer a qualquer momento. Trata-se da vinda de Jesus e o que isso acarretará para os salvos, para os judeus e os não salvos. Como diz o nosso apóstolo Pedro, escatologia é um estudo que envolve doutrinas difíceis de entender. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Meus amados, hoje eu quero falar sobre a abertura do quarto selo e o cavalo amarelo. Mas antes de nós falar sobre a abertura do quarto selo e o cavalo amarelo, eu quero deixar aqui para os irmãos que existe várias escolas concernente à escatologia. Existe a escola idealista, a escola preterista, a escola histórica e a escola futurista, cujo eu sou mais favorável da escola futurista. E cada um, meus prezados irmãos, tem a sua maneira de interpretar sobre as coisas que vão acontecer. Principalmente está escrito no livro de Apocalipse. Quero ressaltar aqui que respeito todas as ideologias, todas as linhas de pensar sobre a escatologia. Até porque todos os homens, existem muitos homens que interpretam cada um na sua ideologia, que são homens de Deus. Homens de Deus. E eu quero dizer que ninguém vai ser salvo por acreditar numa escola idealista, ou preterista, ou futurista, ou histórica. Para ser salvo, é aceitar Jesus como Salvador. É crer que é um pecador e reconhecer que Jesus, ele além de ser o Senhor da sua alma, é Salvador de toda a humanidade. Mas em ordem cronológica sobre as coisas, sobre escatologia, surgiram muitas linhas, e eu quero dizer sobre 4 linhas que fala sobre a escatologia. A primeira escola é a idealista. Essa escola, ela tem a interpretação, julga que o livro de Apocalipse é desdobrar de princípios em figuras. O propósito do livro de Apocalipse não é falar de eventos específicos. A vir é somente para ensinar verdades espirituais que pode ser aplicada a todas as situações. A segunda escola é a preterista. Os preterismos, essa escola é também conhecida como contemporânea histórica. Eles entendem que as principais profecias do livro de Apocalipse cumpriram na destruição de Jerusalém no ano 70 da era cristã e na queda do Império Romano. A terceira escola é a escola histórica. Os historicismos, eles têm os seus métodos de interpretação da profecia, que declara que o livro do Apocalipse é histórico, profético da igreja do mundo, desde o tempo de João até o segundo advento. E a quarta escola, cujo
eu aceito ela, não desfazendo os demais, mas para mim ela é mais próxima. Não quero dizer que os outros irmãos estão errados, não. Que os outros irmãos são heréticos, não. Eu não jamais está no meu coração, mas confesso para os irmãos, eu já estudei toda essa escatologia, tanto idealista, preterista, histórica e futurista. Para mim, particularmente, a mais próxima, biblicamente falando, é a escola futurista. Glória a Deus. E nessa linha de escolas sobre a escatologia, tem diferentes correntes escatológicas. E nós vemos que existe a pré-milenismo histórico, a pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenismo e a amilenismo. Glória a Deus. Então, meus prezados irmãos, como eu disse para vocês que eu gostaria de falar sobre a abertura do quarto selo e o cavalo e a manifestação do cavalo amarelo. Nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 a 8, diz assim: Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. E no versículo 8 diz: Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades seguia de perto. E foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por praga e por meio dos animais selvagens da terra. Amados, qual é a razão que me trouxe, que me levou a eu falar sobre a abertura do quarto selo e falar sobre o cavalo amarelo? Os irmãos é sabedor, é conhecedor, principalmente através do WhatsApp, do YouTube, da internet, surgindo muitos teólogos, profetas, se profetizando que o quarto selo e o quarto animal, que é o cavalo branco, já está em vigor, já se manifestou. E eu, com todo respeito todos os amados pastores, profetas, teólogos, eu sei que é bíblico. Muitos têm ouvido alguns vídeos, alguns ensinos sobre isso. É bíblico, mas eu vejo que todos eles estão equivocados, porque ainda não se cumpriu. E quando é que vai se cumprir? É quando a igreja for arrebatada. Depois da igreja ser arrebatada, aí sim começa as aberturas, não somente do quarto selo, mas sim do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro selo, quarto selo, e aí em seguida a sétima trombeta e as 7 taças. Mas, biblicamente, profeticamente e na escatologia, em ordem cronológica, quando a igreja for arrebatada, a primeira coisa, meus irmãos, que vai acontecer é a abertura dos 7 selos. Então nós vemos que os 7 selos do Apocalipse são uma profecia sobre eventos que vão acontecer nos últimos tempos. Cada selo representa uma parte dos eventos do fim do mundo. Na visão de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, nós vemos que João viu um livro, um grande pergaminho enrolado na mão de Deus. O livro estava selado com 7 selos, que ninguém podia quebrar. Antigamente, selos eram usados para proteger documentos. Ninguém conseguia ler o documento sem quebrar o selo.
como ninguém consegue quebrar os selos, ninguém conseguia ler o livro. Nós vemos aqui que apenas o Cordeiro, que é Jesus Cristo, conseguia quebrar o selo do livro e ler o livro. À medida que abria cada selo, coisas importantes aconteciam e na terra e no céu. Então, isso vai acontecer. Meus prezados irmãos, antes de nós falar do quarto selo, do quarto animal, nós vemos a abertura do primeiro selo. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um ser na presença de Deus disse: venha. E apareceu um cavaleiro montado em um cavalo branco, e ele tinha um arco e uma coroa, e saiu para vencer. Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Também no Apocalipse capítulo 6, versículo 3 a 4, nós vemos a abertura do segundo selo. Outro ser na presença de Deus disse: venha. E apareceu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro tinha uma espada e causou luta entre as pessoas. Também no Apocalipse capítulo 6, versículo 6, nós vemos a abertura do terceiro selo. O terceiro ser disse: venha. E um cavalo preto surgiu. E o cavalo segurava uma balança, e uma voz declarou o preço alto da comida nessa época. Também o Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que nós já lemos na introdução, fala sobre a abertura do quarto selo. O quarto ser disse: venha. E veio a morte montada em um cavalo amarelo, seguidos pelo Hades. Eles mataram um quarto da população da terra de várias maneiras. Meus prezados irmãos, também nós vemos os 5 selos, os 6º selos e o 7º selo que foi aberto. Mas eu gostaria de falar sobre o quarto selo. Meus prezados irmãos, glorificado é o nome santo do Senhor. Nós estamos vivendo nos fins dos tempos. E se faz um momento, mais do que nunca, nós manter uma vida digna diante da presença de Deus. É tempo de verdadeiramente nós amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Me faz lembrar lá no livro de João, capítulo 12 e versículo 15, que diz assim: o meu mandamento é este: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus prezados irmãos, nós vemos aqui que o cavaleiro que estava montado sobre o quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. Mas quando ela vai se cumprir? Depois do arrebatamento da igreja. E eu quero, desde já, respeito a todos. Tudo que está acontecendo. Eu vi um áudio, mandaram para mim no WhatsApp, um reverendo pastor, ele diz e ele recomenda para todos, no dia 30 de março, ninguém sair para as ruas. E que todos venham ungir as ombreiras das portas. E aquele sair deve ser ungido. Eu quero dizer para meus irmãos que isso não é bíblico, não tem respaldo bíblico. Por quê? Porque a Bíblia não dá apoio sobre essas profecias.
Eu sei, meus irmãos, que tudo está acontecendo, mas não é ainda o fim, não é o Apocalipse, são os princípios das dores. São os princípios das dores. Então, meus prezados irmãos, eu quero vos alertar e quero vos dizer, não entra em pânico. Acredita na palavra do Senhor, estuda a Bíblia, porque tudo que nós estamos passando neste momento são os princípios das dores. É como fosse uma mulher dar à luz. Antes que a mulher dá à luz, ela vem as primeiras dores. E antes que ela venha ganhar a dar luz, tem que romper a bolsa. E antes que a bolsa se estoura, vem alguns sinais de dores. E depois que se estoura, vem as primeiras contrações. E depois vem dar à luz. E eu quero dizer para meus irmãos que fica firme. Vamos confiar no Senhor. Eu sei que muitas pessoas já perderam os parentes, assim como eu perdi alguns, outros passou pelo vale da morte, mas deu vitória. Mas ainda não é o fim. Glorificado é o nome santo do Senhor. Os 4 cavaleiros do Apocalipse faz parte de uma profecia sobre o fim dos tempos. Representa acontecimentos profetizados para acontecer antes do fim do mundo, antes do arrebatamento. Então existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento da profecia do 4º cavaleiro do Apocalipse. Glorificado é o nome santo do Senhor. Relembrando, na visão de João, lá no Apocalipse capítulo 6, o Cordeiro Jesus tem um livro especial em sua mão, selado com 7 selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontecerá na terra. E os primeiros 4 selos enviará os 4 cavaleiros para a terra. Então, meus prezados irmãos, ainda não se cumpriu o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o 4º selo, o 5º selo e o 7º selo. Amém? Que Deus abençoe a todos. São essas palavras. Um abraço.